fidelidade em meio à perseguição. Apocalipse, capítulo 2. Meus queridos, minhas queridas, paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar a carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao 17. Abra sua Bíblia, ou no tablet, ou no notebook, ou pegue a sua Bíblia que está aí na estante e vamos estudar junto. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube também, para que vocês depois possam assistir novamente e anotar algumas coisas que vocês acharem importante. Se a minha voz está ok, escreve aí que está ok para mim ver nos comentários, para que a gente comece sem demoras. A minha voz está ok? Digita aí se ela está boa, se dá para ouvir. Então tá ótimo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui nós vamos estudar agora o capítulo 2, versículo 12. Se você tiver com a sua Bíblia, vamos ler. Vou ler com vocês na versão da minha Bíblia King James. Eu gosto muito dela, ela é muito leve. A palavra de Deus nos diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Versículo 14. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então, lemos o nosso texto que vamos usar como base para a nossa live de hoje. E eu quero explicar para vocês, primeiramente, o contexto histórico, para depois a gente entrar no texto, para que fique tudo bem explicado e você possa aplicar esse conhecimento na sua igreja, na escola dominical, nos grupos do WhatsApp. Gente, em primeiro lugar, o ponto central aqui dessa carta é alertar a igreja sobre o perigo dela se misturar com o mundo, se misturar com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Pérgamos, que é o nome, um título dado a um governador, a um guerreiro, ele começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande em 333 a.C. E essa cidade de Pérgamo, ela foi a capital da Ásia por 400 anos. Então ela tinha uma importância, um destaque muito grande. E essa cidade de Pérgamo também foi capital do reino Seleucida no ano 133 a.C. O rei Átalo III, ele foi o último rei de Pérgamo. E antes da sua morte, ele fez um testamento
e estaria passando essa cidade para o governo romano e passou a ser a província da Ásia. Essa cidade de Pérgamo, ela era famosa por sua biblioteca, que tinha 200.000 pergaminhos. Não é à toa que o nome também dela é Pérgamo, né? Derivado de pergaminho. Ela tinha essa biblioteca gigante e só perdia para a maior biblioteca do mundo, que é a de Alexandria. Então, iniciando com esse básico da história dessa cidade, aqui no capítulo 2, versículo 12, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Cristo tem essa espada afiada de 2 gumes. E o escritor Bacon, ele vai fazer um comentário dizendo: essa espada que Cristo tem na mão é a espada de julgamento contra os hereges da igreja de Pérgamo. Nós lemos no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 6, que a igreja de Éfeso ela também tinha alguns hereges com a doutrina diferente da doutrina de Cristo, que queriam implantar na igreja. Mas a Bíblia diz, versículo 6, que os irmãos da igreja de Éfeso odiavam essa doutrina dos nicolaítas. Agora, os irmãos da igreja de Pérgamo, eles eram adeptos a essa doutrina dos nicolaítas, como também aprovava as obras que eles faziam. Então, por isso que o escritor Bacon ele diz: essa espada que Cristo tem na mão é para julgar os hereges da igreja de Pérgamo. Ou Cristo, ele estava provando que ele tinha mais poder sobre a igreja, até porque na Ásia quem tinha autoridade era o procônsul. E este procônsul, ele andava com a espada, com a mão direita segurando essa espada. Então, era visto como o direito da espada. Então, a possibilidade, de acordo com Bacon, era 2. Era Cristo mostrando que iria julgar os hereges da igreja, ou era mostrando que tinha mais poder sobre a igreja do que Roma sobre os irmãos da igreja de Pérgamo. Mas Jim Swagger, ele diz que essa espada que Jesus está segurando é a palavra de Deus. Aqui no capítulo 2, no versículo 13, nós lemos que a igreja de Pérgamo, ela está no lugar onde se encontra o trono de Satanás, versículo 13. Mas por que Pérgamo é chamado de lugar onde habita o trono de Satanás? Em primeiro lugar, porque lá era o centro da adoração do imperador da Ásia. Essa cidade de Pérgamo, ela abrigava o templo a César e defendia o culto imperial. Ou seja, ela tinha um templo dedicado a César e ela defendia o culto a César, ou seja, pessoas dobravam seu joelho para adorar o imperador. No ano 29 a.C., foi construído um templo em honra a Roma e ao imperador Augusto, lá em Pérgamo. Ou seja, tinham 2 templos, mas vai ser construído o 3º e o 4º, em honra a Trajano e em honra ao imperador Severo. Ou seja, tem 4 templos em que os homens vão ser adorados. Gente, e lá em Pérgamo fica claro que o anticristo ele é mais evidente do que Cristo, porque era tão forte a perseguição com a adoração à imagem do homem que muita gente deixava de adorar a Cristo. Por quê? Porque aquela cidade perseguia aqueles que não eram adeptos ao culto ao imperador. Quando a Bíblia diz que o termo trono de Satanás, que é onde a igreja está, isso está querendo dizer uma coisa, é uma referência à grande oposição da igreja. Então, resumindo, no capítulo 2, no versículo 13, Jesus fala: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás.
esse trono de Satanás está querendo dizer, é uma grande oposição contra a igreja, porque lá em Pérgamo eles defendiam o culto imperial, ou seja, o culto ao imperador. Existia um templo para César, um templo para Augusto, um templo em honra ao imperador Trajano e um templo em honra ao imperador Severo. Então o anticristo era mais dominante, era mais visto, mais adorado do que o próprio Cristo. E Warren Wiersbe, aquele comentarista de uma coleção de livros, ele diz que essa expressão trono de Satanás se refere a uma cidade que é fanática ao culto imperial e abriga o templo dedicado a César. Então aqui trono de Satanás é uma referência à adoração ao homem, quando o ser humano adora o outro ser humano. E um detalhe importante, em qualquer lugar, seja numa cidade, numa casa, numa família, até na vida de alguém, quando Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, predomina a mentira, predomina a falsidade, predomina-se a mentira religiosa, o paganismo, tudo que é contra o reino de Deus existe naquele lugar. Então, é bom que nós nos despertemos para isso, para que nossa vida venha habitar a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador de todo mundo. E o escritor John Stott, ele diz algo interessante, que nós precisamos apagar da nossa mente a cultura, né? A cultura que tem aquela caricatura de Satanás como que tem chifre, que segura um tridente, que tem cascos, que tem rabo, como um bicho. Gente, a Bíblia retrata ele como um ser espiritual inteligente e poderoso. Então, não espere que Satanás vai aparecer para você como um bicho assustador, através de propósitos, através de coisas que vem surgindo, que vai tirar você da presença de Deus, que vem com o propósito de te enganar. Não é outra coisa a não ser o plano maligno por trás disso. A Bíblia fala que ele é um ser inteligente, um ser espiritual, e um detalhe importante, ele é o príncipe deste mundo. E quem falou isso foi o nosso Senhor Jesus. E 1 de João capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que Satanás é o príncipe da potestade do ar. Ele tem um reino e tem pessoas à sua disposição, que são os demônios, são espíritos malignos, né, nas regiões celestiais. Então, é uma luta constante. E o reino dos céus, o reino espiritual, o mundo espiritual, ele não é brincadeira, né? Às vezes nós utilizamos palavras para brincar acerca do reino espiritual, mas gente, o reino espiritual ele não é brincadeira, ele é real. Todo o tempo Satanás ele nos vigia, querendo fazer com que nós caiamos e afastemos de Jesus. Por isso que Jesus falou em Mateus 26, vigiai e orai. Você não ora 20 horas, mas você pode vigiar 20 horas. Você não ora 6 horas de joelho, mas você pode vigiar 6 horas. Você não passa 4 horas de joelho orando, mas você pode vigiar 4 horas. Por isso Cristo falou, vigiai e orai. Então, aqui no versículo 13, Jesus ainda vai falar para esta igreja, apesar disso, permanece fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Quando é que isso se dá? Isso se dá no momento em que os cristãos de Pérgamo se recusavam a dizer César é Senhor e dizia Jesus é Senhor. Então aqui, gente, não esqueçam disso. Versículo 13, Jesus fala, você permanece fiel ao meu nome, não renunciaste à tua fé em mim. Isso se dá no momento em que os irmãos que eram fiéis a Jesus, eles diziam, César não é Senhor, Jesus é Senhor. São cristãos que, em meio à perseguição, ainda confiam na cruz.
Assim como a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, ela era uma igreja perseguida. E a igreja de Pérgamo, ela teve um mártir, alguém que foi fiel testemunha de Jesus. E essa pessoa foi Antipas. E o escritor John Stott, ele fala algo interessante, que o ponto de discórdia dentro da igreja não era entre o bem e o mal, era sobre a verdade e o erro. O escritor George Leite diz que o pecado da igreja de Éfeso era intolerância rude, mas o pecado da igreja de Pérgamo era tolerância e liberalismo. Temos que ter cuidado com aquilo que nós toleramos, com aquilo que nós aceitamos. Como cristãos, temos que colocar limite nas coisas. Nem tudo nós devemos aceitar, porque nem tudo que vem até nós é de caráter bom, é de origem boa. Então temos que vigiar, como Jesus falou, vigiai e orai. E algo interessante que eu quero perguntar aqui para vocês interagirem comigo: como é que a igreja ela vai permanecer na verdade sem se misturar com heresias e com mundanismo? A igreja de Pérgamo ela estava vivendo nisso, estava vivendo aquele embate entre a verdade e entre o erro, entre Jesus ser Senhor e César ser Senhor. Então, como é que a igreja ela pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? A partir do momento que a igreja entender que Jesus é Senhor e não o homem é Senhor. Os homens daquela igreja, as mulheres daquela igreja, elas preferiam perder a sua vida e ser fiel a Jesus, dizendo Jesus é Senhor, do que perder Cristo e ser amigo de Roma. Perder Cristo e adorar a César. César é mortal, já se foi, mas o nosso Senhor, o Senhor da igreja de Pérgamo, a Bíblia diz no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8, aquele que foi morto e ressuscitou. Isso aqui está dizendo uma coisa: ele morreu e ele ressuscitou e não morreu de novo. Ele foi morto e ressuscitou. Está dizendo, ele morreu, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. E Pedro, em Atos capítulo 2, ele diz assim, que a morte não pode deter Jesus. E Jesus na cruz estava vencendo a morte, a Satanás e nos dando o perdão dos pecados. Então, os irmãos da igreja de Pérgamo preferiam dizer Jesus é Senhor e partirem desta vida para a vida eterna, do que dizer César é Senhor e perder a eternidade. Não brinque com a eternidade. Não brinque com decisões que poderão ser cruciais para a sua vida. Escolha dizer Jesus é Senhor quando aparecer uma oportunidade para você falar que César é Senhor. Então aqui a igreja ela preferia, meus irmãos, a espada de Jesus do que a de Roma. A espada de Jesus é a palavra de Deus, é o julgamento justo e correto. E os irmãos da igreja de Pérgamo preferiam a espada de Cristo do que a espada de Roma. E é melhor você temer a espada de Cristo do que a espada de Roma. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem confiado em Jesus mesmo nos momentos de dificuldade? Você tem confiado em Cristo? Não tem abandonado a sua fé? Não tem deixado o amor por Jesus? É nos momentos complicados, é nas marés nas marés tempestuosas, agitadas, que nós conhecemos se nós estamos sendo fiéis ao Senhor. E no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus conhece o que essa igreja tem. Versículo 13, eu conheço o lugar onde você está, eu conheço as tuas obras, eu conheço que você tem sido fiel ao meu nome e eu sei que você não negou a minha fé. Só que Cristo tem algo contra essa igreja. Mas Amanda, como assim? Jesus elogia dizendo que ela tem obras,
que a igreja não negou a fé, que a igreja permanece fiel no nome dele, mas Jesus fala: eu tenho algo contra você. Versículo 14: tenho contudo contra ti, porque você tem contigo os que seguem a doutrina de Balaão. O que Jesus tem contra a igreja? Irmãos que seguem a doutrina de Balaão. Já que Satanás não venceu os irmãos da igreja através do culto e adoração a César, Satanás vem sorrateiramente infiltrado como serpente enganosa, trazendo uma falsa doutrina. E esta doutrina Jesus não aprova. Olha o que diz o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 15. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Que doutrina é essa? É uma doutrina com nova configuração do cristianismo. Liberal, imoral e que tudo se pode fazer. Mas não é assim que a igreja, você como igreja, deve permanecer. Meus queridos, na igreja de Éfeso, os nicolaítas, eles não eram tolerados. E Jesus aprovou essa igreja de Éfeso por não tolerar essa doutrina falsa. Mas na igreja de Pérgamo, eles eram adeptos à doutrina de Balaão e à doutrina dos nicolaítas. Então eram duas falsas doutrinas que esta igreja aprovava. E quem é que foi Balaão? Que tipo de doutrina é essa, Amanda? Gente, Balaão, lá no livro de Números, ele foi um profeta de Deus, um profeta verdadeiro, que se prostituiu em troca de dinheiro. O rei Balaque, rei dos Moabitas, foi até Balaão, o profeta, e falou: eu te pago tanto para você amaldiçoar este povo, porque Israel tem sido uma nação grande, poderosa e tem ganhado espaço. Só que eu quero aparecer, eu quero que meu povo apareça. Então ele recebe o dinheiro, mas Deus transformou a maldição em bênção. Deus não permitiu que essa palavra do profeta sobre um caráter errôneo determinasse algo para Israel. O que determina algo para a vida do seu povo não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Então Balaque, rei dos Moabitas, ele vai receber um conselho de Balaão. E qual é o conselho? Junte-se ao povo israelita e seja amigo deles. Convide eles para o banquete de adoração. Tudo isso, gente, em meio a um povo pagão. Trazendo isso para o cenário atual, Moabe, um povo que era inimigo do povo de Deus e que no tempo dos juízes subjugou Israel na escravidão por 18 anos. 18 anos. Então Israel, ele aliançou-se com os moabitas. Mulheres casaram-se com homens moabitas. As mulheres moabitas casaram-se com os homens hebreus. Foi aquela mistura, aquela aliança toda que Deus não aprovava. Práticas sexuais ilícitas, adoração aos altares com vários deuses. Então tudo que Deus reprova, o povo de Israel fez amizade com isso. E trazendo para os dias de hoje, é a amizade da igreja com o mundo. É as alianças que o mundo faz com a igreja, melhor que a igreja faz com o mundo. E lá na igreja de Pérgamo, tinha um grupo de gente que era igual a Balaão. Não tem problema nenhum sermos amigos de Roma. Não tem problema nenhum adorar César. Não tem problema nenhum a gente ter a mesma cultura dos romanos. Então, dessa maneira, alguns irmãos de Pérgamo adoravam a César, prestavam favor a Roma. Mas o que Jesus está dizendo para essa igreja? Versículo 13. Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade. Por que Antipas foi morto? Possivelmente porque não aceitou aliança com Roma, não adorou a César e não prestou favores a Roma, porque era fiel apenas a Jesus. E o nome dessa cidade, Pérgamo, significa casado. Os irmãos desta igreja deveriam se lembrar de uma coisa: aliança de fidelidade a Deus.
e não a Roma. Então, pelo que tudo indica, alguns irmãos queriam que os outros fizessem aliança com Roma. Para que, Amanda? Para evitar perseguição, para evitar martírio. Só que uma coisa aqui para você guardar no seu coração, guardar na sua mente e não esquecer mais. A igreja, ela não pode se aliançar com o mundo. Você que é a igreja, noiva de Cristo, rebanho de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, você não pode se aliançar com o mundo. A minha missão, a sua missão com o mundo é apenas uma: apresentar Jesus ao mundo. A Bíblia nos diz, no capítulo 2, versículo 15, que na igreja existia essa doutrina que o Senhor reprova. E essa doutrina, alguns historiadores dizem que surgiu a partir de Nicolau, lá em Atos capítulo 6. No verso 16, a Bíblia nos diz que Jesus faz o convite para a igreja. Jesus fala assim, diante do que eu te falei, arrepende-te. É o convite que Jesus faz para qualquer um de nós. Arrepende-te. Arrepende. Não ame as alianças com o mundo. Não ame Roma. Não faça aliança com aquilo que Deus não permite. Essa mensagem, arrepende-te, é a mensagem que os irmãos de Pérgamo, que era adepto à cultura e à aliança de Roma, deveriam ouvir. Talvez Antipas falou para aqueles irmãos: gente, não faz aliança com Roma, se arrepende, volte para Jesus, volte para Cristo. Talvez por isso ele foi perseguido e morto. Mas ele passou dessa vida terrena para a vida no céu, desse mundo sujo para o reino dos céus, na presença de Deus. E quando alguém se arrepende, essa pessoa está voltando para a cruz, está voltando seus olhos para a cruz, está voltando seu coração para a cruz. E era isso que a igreja deveria fazer. Se a igreja de Pérgamo voltasse, se arrependesse, ela não ia aceitar a doutrina de Balaão, ela não ia aceitar a doutrina de Nicolaítas, ela não ia aceitar o liberalismo, ela não ia aceitar ser tolerante o tempo todo, ela não ia aceitar adorar o imperador, ela não ia aceitar prestar culto ao homem, ela não ia aceitar fazer alianças com o mundo. Gente, nós temos às vezes que olhar ao nosso redor e ver se não tem algum dos nossos irmãos que estão desse jeito e nós chamarmos eles para o arrependimento, a voltar para a cruz, a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Glória a Deus. E Jesus fala para aqueles irmãos: se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês e pelejarei com a espada. O que Jesus está falando para aquela igreja é isso: se vocês não se arrependerem, eu vou vir a vocês com espada. Mas Jesus fala sobre uma recompensa, verso 16 e verso 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz: ao vencedor vou proporcionar do maná escondido, vou dar uma pedra branca e sobre essa pedra branca um novo nome. Essa era a recompensa para quem se arrependesse. Baseado no livro do Êxodo, capítulo 16, e em Hebreus, capítulo 9, verso 4, Deus, ele alimenta o povo de Israel com o maná. Amanda, por que esse povo era alimentado com maná durante a sua viagem no deserto? Gente, Deus, ele não queria que o seu povo se misturasse com outros povos e adorasse os outros deuses, sacrificasse os seus ídolos. Por isso que em toda a trajetória do povo no deserto por 40 anos, Deus provê tudo, principalmente o alimento. Porque as nações ao redor adoravam outros deuses, mas o Deus de Israel era o Senhor, que está sentado num alto e sublime trono, que livrou eles do Egito. Então Deus não queria que o seu povo, a sua nação especial, sua geração eleita de sacerdócio real, se misturasse com os outros povos e comesse comida sacrificada aos ídolos. E os irmãos da igreja de Pérgamo precisavam desse alimento santo de Deus
do pão da vida que é encontrado apenas em Jesus Cristo através da sua palavra. Então aqui cabe uma reflexão para nós também. Será se diariamente nós estamos nos alimentando do pão da vida, do Senhor Jesus? Ou será que nós estamos alimentando de informações, de filosofias mundanas, de qualquer doutrina, de qualquer conhecimento que é blasfêmia contra Deus? Será que nós estamos nos assentando e abrindo a palavra para nos encher da palavra? Ou será que nós estamos nos assentando na roda dos escarnecedores e ali ouvindo de tudo e falando de tudo que não agrada a Deus? Cuidado com o que os seus olhos veem, cuidado com o que seus ouvidos ouvem, cuidado para que isso não te afaste de Jesus. Lutero, ele escreveu uma frase muito interessante. Ele falou assim, considere perdido o dia em que você não meditar nas Escrituras Sagradas. E eu, Amanda, eu digo por mim mesma, se todos os dias eu não acordar para fazer o meu devocional e minha oração, meu dia não é legal. Todos os dias eu costumo acordar antes do sol nascer. Leio a Bíblia, faço oração, faço aquele boot matinal e meu dia fica muito cheio de Deus. Então, gente, eu deixo esse conselho para vocês também. Acordem mais cedo, leiam a palavra, se encham da palavra, se encham da presença de Deus. E Jesus falou para esta igreja, eu vou dar uma pedra branca. E olhando para o contexto da cidade de Pérgamo, da cultura de Roma, naquela época, quando existia uma votação pela absolvição de uma pessoa julgada, os juízes colocavam pedras brancas. Essas pedras brancas correspondiam à libertação da condenação. Mas se os juízes colocassem pedras pretas, eles estariam afirmando uma coisa: eu não estou dando a sentença de absolvição. Então, se tivesse um número maior de pedras brancas, isso significava o quê? A pessoa estava absolvida. Só que, além dessa comparação, desse exemplo da absolvição, essas pedras brancas elas eram usadas para mais duas coisas. Primeiro, um bilhete de entrada para festivais públicos e também era usada para banquetes. Alguém acessar banquetes, muito importante. Essa pedra branca aqui, gente, diz respeito ao nosso perdão, a nossa absolvição que Cristo nos deu e nos admitiu no céu, nas festas das bodas do Cordeiro. Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira lá no céu que vai durar para sempre. Quem abandona as coisas do mundo recebe o perdão de Deus. Essa pessoa irá sentar-se na mesa para ceiar com nosso Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro. Numa aplicação espiritual, os irmãos da igreja de Pérgamo que se arrependesse, que voltasse para o Senhor, receberia essa pedra branca. Jesus falou: se arrependem, senão eu virei contra vocês com uma espada. Mas Jesus fala: aqueles que se arrependerem, diz o texto, eu vou dar do maná escondido e vou dar uma pedra branca. Ou seja, eu vou absolver vocês, vou perdoar vocês e vocês vão poder participar do banquete glorioso nos céus. Jesus também fala que nessa pedra estaria grafado um novo nome. E John Stott, ele diz: o maná escondido é Cristo, o novo nome é Cristo. E na Bíblia, quem recebe um novo nome significa uma chance de recomeçar, né? Uma nova chance para recomeço. Nós vemos isso em Gênesis 17, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, capítulo 21, salvo engano, de Sarai para Sara, e capítulo 32 de Gênesis, né, de Jacó para Israel, Números capítulo 13, de Oséias para Josué. Então é um novo nome. E quando nós entregamos nossa vida para Cristo, nós também recebemos um novo nome, que nós passamos a ser uma nova criatura. E esse novo nome, gente, estaria escrito na pedra. E um detalhe importante: é imperecível, ninguém pode riscar.
Quando Deus gravar esse nome, ninguém poderá tirar. O nome que fosse escrito nessa pedrinha se tornava imediatamente o nome do cristão vitorioso, como também o nome de Deus. Mas isso, aqueles que se arrependerem, seriam compensados, recompensados com um novo nome, que também é o nome de Deus e o próprio nome, o novo nome que nós iremos receber. Um novo nome de vitorioso, um novo nome de vitoriosa, de nova criatura, de alguém cheio de Deus. E um detalhe importante, receberíamos uma posse eterna, porque quando nós subirmos para o céu, moraremos eternamente com o Senhor Jesus. Então é isso que Cristo tem para nós. Aquele que se arrepender, não fazer aliança com o mundo, não ser adepto às culturas deste mundo, não buscar agradar este mundo, mas se arrepender da sua vida pecaminosa e entregar sua vida para Cristo. Jesus diz: este é vencedor, e eu vou dar a ele um novo maná, uma pedrinha branca com um novo nome. É isso que Cristo tem para você. Que sabe você tem feito alianças com o mundo, tem deixado Deus de lado e tem dado prioridade às coisas dessa terra. Eu tenho uma palavra para você, para finalizar a nossa live. Mateus, no capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Olha o que a Bíblia nos diz. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Gente, o nosso tesouro não está na terra, o nosso tesouro está no céu. Que Deus ele possa visitar você nesse momento, que você possa renunciar a tudo por causa de Deus e ser uma nova criatura na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde seu coração, guarde os seus pensamentos e que a partir deste momento você venha guardar essa palavra no seu coração e que você venha ser alguém diferente, alguém que tem a presença de Deus. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram, também vou disponibilizar amanhã no YouTube para que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas. Essa palavra ela pode salvar muitas vidas. Que Deus ele te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Meu muito obrigada a todos os irmãos, a todas as irmãs que assistiram essa live. E sábado que vem, se Jesus não voltar, estaremos aqui novamente às 22h30. Que Deus te abençoe e até sábado.